Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o principal responsável pela subida do Paraná à primeira divisão do estadual. É claro que eu estou falando do torcedor paranista, a torcida que quebrou recordes e fez história nessa temporada de 2024. Vou falar todos os feitos dessa torcida maravilhosa no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo aos 2.800 inscritos até o dia 31 de dezembro. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, o Paraná Clube começou aí, a temporada de 2024 assumindo, pela primeira vez que o clube estava à beira da falência, que o clube aí estava à beira de fechar as portas, de encerrar as suas atividades e que a campanha do Paraná na segundona aí do campeonato estadual seria crucial para o destino do Paraná Clube, E é claro que o Paraná fez uma campanha de marketing excepcional, Foi aí notícia no futebol brasileiro, Viralizou aí pelo Brasilzão afora, a campanha de marketing que o Paraná fez. E é claro que a diretoria do Tricolor colocou uma meta ousada, que era a meta de 100 mil torcedores nos 5 jogos como mandante do Paraná na primeira fase da segundona. Uma meta ousada, Isso porque você fazer essa meta, você mobilizar a torcida para colocar 100 mil torcedores numa segunda divisão do estadual seria aí um desafio e tanto, Até porque, claro, em 2024 seria a volta do torcedor ao estádio. Isso porque em 2023 o Paraná teve que cumprir aquela punição, de 5 jogos com portões fechados da Vila Capanema por conta da confusão que teve lá em 2022, no jogo que decretou o rebaixamento do Paraná, que teve invasão de campo. O Paraná foi punido, tentou ali reverter a situação, não conseguiu, foi punido com 5 jogos de portões fechados e como o Paraná tinha feito a proeza de não conseguir se classificar para a semifinal, então aí o Paraná ficou todo o ano de 2023 sem ver o seu torcedor. Então era um ano especial, Era a volta da torcida ao estádio, o Paraná admitindo, a diretoria do Paraná admitindo que o clube estava à beira de fechar as portas e colocou aí essa meta de 100 mil torcedores em todos os jogos do Paraná como mandante. E é claro que esse chamado ele foi atendido, Esse chamado foi atendido, aquela mobilização que o clube fez atingiu em cheio os nossos corações, Atingiu em cheio o coração do torcedor paranista e logo no primeiro jogo de 2024, No jogo contra o Nacional, o jogo foi disputado lá na Liga Arena, cerca de 36.891 torcedores assistiram à vitória do Paraná por 1-0 sobre o Nacional. Esse público foi o segundo maior público no estádio de futebol do futebol brasileiro daquele fim de semana. Esse público só perdia para o jogo entre Corinthians e Fortaleza, que teve 42.456 torcedores na Neoquímica Arena. Ou seja, a primeira amostra da força da torcida do Paraná. A amostra foi apenas ali uma amostra, um aperitivo do tamanho da torcida do Paraná, do tamanho da paixão do torcedor tricolor. Você colocar quase 37 mil torcedores num jogo de segunda divisão do Nacional e transformar isso na segunda maior média de público daquele fim de semana do futebol brasileiro, isso aí é só para vocês verem o tamanho da torcida do Paraná.
Logo na sequência, né, a torcida aí fez mais um feito, né, que foi o de maior público do Couto Pereira em 2024 até aquele momento, né? O Paraná que fez o segundo jogo da segundona no Couto Pereira, mandou o jogo no Couto Pereira contra a equipe do Apucarana, e nesse jogo o tricolor conseguiu colocar cerca de 23.715 torcedores, né? Esse público bateu o maior público até então do Couto, que tinha sido no Clássico Atletiba, né? Lá no Paranaense, nesse jogo foi cerca de 22.439 torcedores, e a torcida do Paraná foi lá e quebrou esse recorde, garantindo o maior público do Couto Pereira em 2024, claro, até aquele momento, né? Depois o Grêmio foi lá e quebrou esse recorde, né? Teve também aí a seleção brasileira jogando no Couto, mas a torcida do Paraná foi e fez a festa e viu, né, o Paraná fazer o que para mim foi o melhor jogo do Paraná em toda a segundona, aquela vitória acachapante por 3-0 em cima do Apucarana. Logo na sequência, né, veio aí a confirmação, veio aí uma notícia espetacular que toda a torcida do Paraná queria saber, e é claro, principalmente a diretoria do Paraná, que foi a confirmação dessa meta estabelecida. Essa meta ela foi cumprida, ela foi batida, ela conseguiu atingir, que foi, né, naquele jogo contra o Grêmio Maringá, naquela goleada por 6-2, na noite daquela sexta-feira, né, lá na Vila Capanema. Nesse jogo foi confirmado que a meta de 100 mil torcedores nos 5 jogos foi atingido, foi batido. Gente, 100 mil torcedores numa segunda divisão de estadual. Vocês têm noção do que representa esse feito? Vocês têm noção do que é a torcida do Paraná? A força desse torcedor, a paixão desse torcedor? Por isso que eu sempre falo que a torcida do Paraná ela precisa ser respeitada. A torcida do Paraná não pode continuar vivendo nessa situação. A torcida do Paraná não merece ver o time nessa situação. Um time que só joga campeonato estadual, depois fica o resto do ano sem entrar em campo. Não pode. 100 mil torcedores numa segunda divisão. Isso é muita coisa. E é claro que virou notícia nacional, né? Teve festa lá na Vila Capanema, até porque foi o jogo que confirmou, né, que garantiu a classificação do Paraná para as semifinais da segundona. Se eu não me engano, me corrigem aqui embaixo se eu estiver errado, se eu não me engano, o Paraná garantiu a classificação com um jogo de antecedência, né? O Paraná só tinha que ficar ali na melhor colocação dentro do G4, mas já estava com a vaga garantida para a semifinal, então aquele jogo confirmou não só a meta batida dos 100 mil, mas também a classificação do Paraná para a fase de semifinal, ou seja, o Paraná estava a apenas 2 jogos de voltar para a primeira divisão do estadual, que se confirmou, né? Naquele domingo chuvoso, naquele domingo frio de Curitiba, né, 11 horas da manhã, de novo no Couto Pereira, e o torcedor do Paraná fez a sua parte, mais uma vez um grande público, né? No jogo do acesso foi 26.199 torcedores, né? Bateu o recorde do primeiro jogo contra o Apucarana, né? O Paraná que diante do Patriotas tinha ali aquele temor, né? O Paraná ainda tinha muito vivo aquela eliminação, né, que o Paraná sofreu em 2023 com o gol dos caras no último segundo de jogo. O Patriotas empatou e eliminou o Paraná. O jogo do exorcismo foi aquela vitória do 1-0, mas é claro, para a gente encerrar em definitivo essa história, o Paraná precisava
fazer valer a força do seu torcedor. O Paraná precisava fazer valer a força jogando em casa, mesmo que não fosse na Vila Capanema, mas você colocar aí 26 mil pessoas dentro do estádio do rival, né? Nem o rival conseguiu colocar tantos torcedores assim dentro da sua própria casa, e a torcida do Paraná ir lá e conseguir fazer esse feito 2 vezes. Então assim, você tem que fazer valer, e o Paraná com grandes dificuldades, principalmente no primeiro tempo, um Patriotas fechado, um Patriotas fazendo cera, né? Mesmo assim o Paraná conseguiu achar um gol no final ali do primeiro tempo, isso abriu a porteira, né? O Patriotas foi para cima do Paraná, e o Paraná, com 2 gols do Liliu, venceu aquele jogo por 3-0 e garantiu o retorno à primeira divisão do estadual. Mas é aquilo que eu falo, gente. Tudo isso foi por causa do torcedor. Se lá dentro da diretoria, o Carlos Werner foi o responsável, ele foi o principal responsável, o principal articulador para essa campanha do Paraná, principalmente de marketing, fora dele, o torcedor foi essencial, batendo recordes e atrás de recordes, sendo notícia nacional aí, um clube que estava disputando aí a segunda divisão do estadual. Então, por isso que eu sempre falo e sempre vou repetir, o principal responsável pela subida do Paraná foi o seu torcedor. E vai ser o seu torcedor na temporada de 2025 para o Paraná atingir o seu principal objetivo, que é voltar a ter calendário nacional em 2026. A torcida vai estar presente, o Paraná já soltou a campanha do pacotão ali de ingresso. Se você não garantiu o seu ingresso, por favor, corra, garanta o seu ingresso, você vai conseguir parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito. Então vai lá, ajude o Paraná, vamos empurrar o tricolor aí rumo à Série D de 2026. Essa temporada será tão importante quanto foi essa temporada de 2024. 2025 promete, e promete muito, e como sempre, a torcida do Paraná vai estar presente. A torcida do Paraná vai fazer a sua parte. Cabe somente aos jogadores e à comissão técnica fazer a sua dentro de campo. Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Escreve tudo aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E é claro, quero desejar para vocês aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, para você e para toda a sua família. E é claro, na temporada de 2025, esperamos que seja aí uma temporada de muitas alegrias aí para nós, torcedores do Paraná. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!